Te darei paz, paz do Espírito. Me dá teu coração. Te darei paz. Quando eu espreito, só estou a ver pastores dentro do teu coração. Não tem lugar para Deus, Ele está fora a bater a porta. Só fez homens na sua vida. Tens lista de pastores, mas falta alguém que você não conhece. Conheces todos os pastores daqui da Matola, todas as igrejas, até as vozes dos pastores quando pregam. Esse é Quito, esse. Mas não conhece a voz de Deus. E Deus nunca foi homem. Tens lista, já sabes. Essa irmã que está a cantar, eu conheço. Mas Deus não te conhece. Quem está no teu coração? Sobretudo que deves guardar, guarde o seu coração. Deem um lugar para mim no coração de vocês. Eu não prejudico ninguém, não causo a desgraça de ninguém. E não, quem sai de mim quer a desgraça. Quem sai da verdade, não do Jack. Apóstolo Jack e Jack são diferentes. Jack é homem, pode mentir, mas apóstolo Jack é espírito, não mente. Quando ele fala, acontece. Razão pela qual o apóstolo Jack te visita mesmo saindo da igreja. Você pode me odiar, mas eu te visitar. Porque eu já estou no teu coração, ligamos-nos. Mas Jack, pode dizer que aquela irmã ali, quando vier, mas o apóstolo Jack diz, I love you. Somos dois aqui. Então dê um lugar para o apóstolo Jack no seu coração. Eu não prejudico ninguém, não causo a desgraça de ninguém e não procuro tirar vantagem de ninguém. 2 Coríntios 2:17. 3:4 também. 2:17. Nós não somos como muitas pessoas. Diga eu não sei. É por isso que não me gostam de mim, porque eu não sou daqueles que vou adaptar. Eu não vou adaptar, porque virão dias em que as pessoas não quererão ouvir a verdade, vão arranjar pastor para dizer que você está curado, o cancro vai te matar. Eu digo a verdade, aquele que peca morre. Jack, pá, ele cura, mas boca dele, pá. Eu não sou aldrabão. Eu vou te dizer a verdade, você vai morrer perto de Deus que cura. Porque você quer que eu minta. Não vou te engolir eu, com minta. Então, você mentiu, Jesus. A palavra mentir, explica com minta. Já nem minta, muito. Querem que eu? Já não quer chegar na vale. Querem que eu? Minta. Enxangando? Coemba. Mujani minta. Aleluia. Eu não sou como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Você gosta de se negociarem por ti. Você é TM, você. É bom. Está a tirar dinheiro. Eu não quero dinheiro de ti. Você está doente. Quem te chamou cura. Eu não quero te dizer aquilo que eu acho. Quero dizer o que Deus diz. Não vais gostar. Porque o pastor Jack não nos faz aquecer na fé. Vou te dar um copo d'água, diga beba com fé. Beba com garganta. Beber água com fé. A fé é espiritual. A fé vem por ouvir. Então beba água para ouvir. Você pode ser enganado. Ok, irmão, beba água com fé. Bebeu com fé. Bebeu com garganta. Gostam de ouvir histórias. Mas eu não vou te mentir. E também, 1 Tessalonicenses 2:2. Repita. Eu não sou como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem me enviou e por isso anuncio a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiro de Cristo. Ok, Romanos 9, tu mesmo. Lê lá. 1 Tessalonicenses 2. Vocês estão aqui. Mesmo quem sai há de vir me apanhar do mesmo jeito, até piorou já.
Ei, diariamente quando eu acordo, estou subindo. Revelação que tive ontem quando era primeiro andar lá. Agora já estou no 10º andar. Você sai, quando volta, pensa que talvez mudou um bocadinho. Dá para ir pior. Agora já só quero falar de coisas sobrenaturais. E você ainda está na creche. Porque saiu da creche. Então devia estar na universidade já. Agora tu está a dizer, pré-primária. E Deus é o princípio e o fim. Não vais chegar na 2ª classe sem passar da creche. Estás a recomeçar. Comece de novo a ver uma vida séria e deixe de pecar. Mas negou as aulas e quer ser universitário. Como chegar na universidade sem ter passado todas as classes? Pois nós não podemos fazer nada contra a verdade. Viram bem? Então vocês precisam de alguém credenciado. A verdade liberta. E eu quando chego com credencial ao seu lado, o demônio vai embora. Porque credencial me dá uma graça de pegar todo o redor. É credencial onde passo, o demônio tem que ir embora. Porque tem credencial de passagem. Dobra joelhos. Credenciado para falar a verdade. Porque nada podemos contra a verdade. Pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Credenciados para contar a verdade. Não mudo nem uma vírgula. Nem uma vírgula nesta igreja. Da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem. Porque sirvo exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Romanos 9. O que digo é verdade. Sabe, vocês tudo que eu quero falar da verdade. E João 8, 31, o que digo é verdade. Sou de Cristo e não minto. Não, de você que não acredita, has me apanhar que estou ficando cada vez mais forte. Porque disseram que tem demônio, Jack. Mas estás a ver que aqui a verdade prevalece. Aqui, meu amigo, você fica liberto e has de ir embora porque você gosta do diabo. Aqui fala-se a verdade. Pastor credenciado por Deus para falar. Quem está a ler? O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Atos 24, 16. João 8, 31. 8:31 de João, os escravos e os livres. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de facto meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Bem, então, aqui é necessário a verdade. Pode ver 2 João 2, 21. Há pessoas que não querem a verdade porque são fakes, falsos, fingidos. Teto falso, nariz falso, bombom falso, boca falsa, olho falso, nariz falso, tudo falso, teto falso, pastor falso, profeta falso, cristão falso, tudo é falsidade. E não querem a verdade. Por isso que ir embora. Mas nada podemos contra a verdade. A verdade quer te libertar. Eu fui credenciado para falar a verdade. Segunda. 1 João 2, 21. Eu disse segunda? Sim, apóstolo. É de ir escutar depois. Disse segunda? Então vocês estão contra mim todos, né? Louvado seja Deus. Porque nada podemos contra a verdade. Desculpa então. Acertaram, né? Eu vi Benigna está a demorar a olhar, mas será que? Então, 1 João 2, 21. 2:21. Portanto, eu escrevo a vocês. Eu digo a vocês. Mas não é porque não conhecem a verdade. Mas, pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Não, sabe o que é isso? Você é mentira que vem a verdade. Não é que não conhece a verdade.
Há muita mentira aqui. Há muita falsidade. Aleluia. Nunca nenhuma mentira vem da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tens de ter alguém credenciado para pregar a verdade. E a verdade é Deus. Deus é Jesus. Ele é a verdade. É o caminho para os céus. Outro? Atos 24, versículo 16. Por isso, faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Aleluia. Atos 23. Então Paulo olhou Então Jaque olhou firmemente para os membros do conselho e disse: Eu olho para vocês todos aqui e digo, agora, meus irmãos, me critica se quiser. Tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Veja bem, sabe, uma igreja onde o homem vai sair, mas eu tenho consciência limpa. E Deus diz, continue, Jack. Tudo que você fala é de fazer. Porque eu tenho que ter consciência limpa diante de Deus, primeiro, para depois diante do quê? Dos homens. Lucas 16:15. Das duas. E 2 Coríntios 3:4. Lucas 16:15. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons. Diga você parece bom. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, você parece bom. Mas Deus conhece o seu coração. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. É por isso que o pastor que fica, aleluia, Galatas roubar a Deus, mutuma, seja curado, ele que fica doente. Porque perante os homens ele tem gravata, está a ler a Bíblia, pode ler a Bíblia, mas não conhecer a verdade. Sabe, eu tenho que tirar a verdade de mim, e a verdade liberta. Muitas igrejas fake, perante os homens, aleluia, glória a Deus, Jesus é bom, aleluia, meu papai. Você diz que o pastor tem Espírito Santo, é Espírito mau, está a sair. Espírito Santo não se move, o quê? Espírito Santo é a verdade, e a verdade não manifesta, liberta. Papai, toda a igreja começa a saltitar o quê? É ginástica isso. E está escrito no 1 Timóteo 4:8, exercício físico pouco importa. É ginástica isso. Queimou. Vai lá para Widbank ali com ele. Chegar em casa, demônio está lá, não se importa do teu físico. Demônio só tem medo da verdade. Contra a verdade o diabo não toca. Vejo muita gente. Eu já estive numa igreja que pararam dois obreiros que estão a orar juntos, a concordarem-se. Eu parei, se eu sou vaqueiro, vão ficar cansados. Quem lhe disse que é preciso exercitar? Eu, como gosto de olhar as pessoas quando oram, vejo outro. O demônio já começou às vezes. Quero ver esse quando termina daqui. Já é assim. Então eu quero o fim, não o que estás a fazer aqui. Eu quero ir à tua casa para saber se o que você faz aqui é o demônio ou Jesus. Se rouba, eu vejo. Já começou. Podes ver. 1 Timóteo 4:8. Há muita ginástica nas igrejas. 1 Timóteo 4:8. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. Aleluia. Amém. O espiritual, não é isso que eu conheço. Diga. Ainda quando diz diga, já se prepara. É exercício físico isso.
Diga, sou vaqueiro. Diga, sou vaqueiro. Não tem nada a ver isso com Deus. Nas igrejas a pessoa sai molhado. Eu, se fico molhado, é por causa da imposição para toda a gente. Eu, na minha casa, nunca nem vizinho me ouviu orar. Nem me ouço a orar. Eu, pessoalmente, nunca ouvi a minha voz. Meu Deus, me dá pão. Senão, eu te posso falar com fofo. Eu falo um espírito, que é exercício espiritual. Aleluia. Aleluia. Veja doar também. E 1 Coríntios 14, 14. E depois vais ler Lucas 16. Timóteo 4:8. O exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é muito mais importante. É bom fazer ginástica. Exercício o quê? Corporal. Mas qual é o melhor exercício? Espiritual. Exercita espiritualmente. Já tens treinos espirituais. O treino era uma peso. Como sou forte no espírito, eu posso soprar. E você pode vir com o teu físico, não me tocar. Porque o mais importante é o espiritual, porque Deus é espírito. O exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é muito mais importante. E é um revigorante para tudo que você faz. Tudo que eu faço, o espírito é que dá vida. Portanto, exercite-se espiritualmente e empenhe-se em ser um cristão cada vez melhor, porque isso o ajudará não só agora, nesta vida, mas também na vida lá futura. nos céus. 1 Coríntios 14, 14, das duas. E depois Lucas 16, 15, do A. Primeira de Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito, O meu espírito, de fato, estará orando. Mas a minha inteligência não tomará parte o meu nisso. físico não toma parte naquilo que eu falo em línguas. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito. Vou orar com quê? Com o meu espírito. Mas também vou orar com a minha inteligência. Aleluia. Às vezes, Romanos 8, 26. De outra? Porque se eu orar numa língua que não compreendo, Vocês que gostam de falar em línguas nas igrejas, has de convidar o diabo. Vais casar com o diabo. Você não diz, rica babaxê, mambra, diz, venha levar tudo. Hoje, eu sou seu, meu marido saiu de casa. Você entende o que diz? É por isso que, apóstolo, estou ouvindo. É uma linguagem que entendo. E aquela outra que você falou? Há pastores que vos vendem, diz ora em línguas. Orar em língua é para edificar o espírito. Agora você não entende nada, anda a falar coisa. Podes ver isso? Tu, a primeira pessoa que leu. Tu mesmo. 14:4. 14:4. 14:4. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. A si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. A igreja toda. 22. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom... Você não é para cristão isso. É para Deus. Qual Deus agora? Há de se ver por aquilo que você faz. Estás a falar com o diabo sem saber. É melhor o gaguinho base. O que você sabe. Não agora gaia. Ouvir o que você diz. De que andar a falar coisa que não entende. Vai estragar tudo. Mas é pastor que diz vamos orar em línguas. É perigoso isso. Continua. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Cada um aqui
Quem fala inglês, ataca em inglês. Quem fala Swahili, ataca em Swahili. Está a chegar alguém novo aqui. Há de fazer o quê? Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Eu quero te ouvir, você maluco, a falar uma coisa que não vais me dizer. Pegou chanha mesmo. Puxa, após, à noite eu não durmo bem. Eu vou dizer, convidaste bem o gajo com aquela língua. Você está maluco quando fala uma coisa que não entende. É tipo chegar e dizer, how are you? E depois quando ir embora, estava a dizer o que é afinal. Por que você respondeu? Eu não entendi. Repita, please. Again and again. How are you? I'm fine. E depois fala alguma coisa seu. Epa, irmão, ouviste o que disse? Você pergunta, e tu? Já respondeu. Respondeu o quê? Não sabe. Sabe falar em língua. Estás a falar o espírito. Satanás também é espírito. Podes convidar o diabo por meio das obras que fazes para te destruir. Porque podem entrar pessoas pensarem que você está maluco. Por isso... Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples... Aqui nessa igreja, uma pessoa que não é daqui, só aquilo que eu falei agora posso fechar. Você sabe quem você é. E sabe por que não fica na verdade. Vais ver aquilo que você... O filme que fizeste hoje, ontem e antes de ontem. Vais ver que não tem nada a ver com a verdade. Por isso que você não gosta da verdade. Porque quem faz a verdade vai para a luz. Para ser visto. Continuando. Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. Do seu pecado. Eu aqui só quero que te convenças. Eu não quero que seja membro da igreja. Eu quero que te convenças daquilo que te mata. Porque para Deus nada é impossível. Eu não quero nada de ti. Estar aqui como não é nada, mas a vida está na verdade. Aleluia. E ele será julgado pelo que ouvir. E os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus dizendo, Deus está mesmo no meio de vocês. Aleluia. Por causa da verdade. E tu? Porque se eu orar numa língua que não compreendo, meu espírito estará orando, mas eu mesmo não saberei o que estou dizendo. Bem, então, que devo fazer? Farei as duas coisas. Orarei em língua desconhecida. Língua desconhecida. E também no idioma comum que todos compreendem. Sabe qual é o idioma comum? Não roubar. Isso todos veem. A língua fala contigo no espírito. E você comunica-se com os homens com as obras. Esse idioma comum. Agora você só fala línguas e depois para mostrar o idioma comum vai roubar. Então já sei que é o diabo que falava por ti. Há um idioma, aquilo que você faz, toda a gente está lendo. Por isso está escrito 2 Coríntios 3. Romanos 8, 26. 2 Coríntios 3. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendações para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Sabe que toda a gente está a ler. Quando tu andas, há alguém que está olhando para te dizer que aquele homem é de Deus. Não é preciso apresentar. Você é uma carta escrita, não com tinta, mas todos os homens te conhecem quem você é. Até na tua família estão cansados. Quando convida alguém, vamos à igreja, dizem, é para eu ser como tu. Para eu falar como tu, roubar como tu.
Será que aprendeu do Jack isso? Porque todos já veem que você está na igreja a acabar o tempo. Todas as pessoas estão a ler você. Qualquer coisa que você faz já te sair no YouTube. Viram hoje? A pequena falha de 2 de Coríntios, de 2 de João, 2:21. Toda a igreja, vaiamos agora. É assim que leva um pastor para o YouTube. Mas pastor é homem, era como qualquer pessoa. Mas Deus que está nele vai recordar, não é esse versículo, vai lhe entregar o certo. Mas vocês estão prontos a olhar só o que está errado. Aproveitem também um pouco daquilo que ele diz de bom. Não corrijam. Escutem tudo o que ele diz. Fiquem só com aquilo que está certo. Porque estão a casa, sabe, eu tenho a graça. Eu não erro. Falho. Aleluia. Porque se eu digo que não falho, então eu não sou homem. Só o espírito é que não falha. Mas as pessoas estão a caçar. Eu já vi em muitas igrejas, quando o pastor falha um bocadinho, logo tiram fotografia, atiram. Se o pastor sai a cair, há alguém aqui dentro aqui, logo cai e posta. Vamos ser rir. É aquilo que caçam as pessoas. Boas coisas ninguém publicita. Só querem aquelas fracas. Sim, claro. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus. Por causa do quê? Da confiança que temos em Deus. Por meio de Cristo. Em nós, diga em mim não há nada que me permita afirmar que sou capaz de fazer esse trabalho. Amém. Sabe, não há nada em mim que me permita chegar a tocar alguém e Deus curar. Em mim, Jack, sucateiro. Em mim, Jack, homem de chamacudo. Não há nada que me permita dizer que eu posso tocar alguém e ficar curado. Por quê? Pois a minha capacidade vem de Deus. É Ele que me torna capaz de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Romanos 8:26, das duas. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Sim, porque eu sou fraco. Quem vem me ajudar é o Espírito de Deus. Por quê? Pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Outro? E desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em pela nossa fé. Perdão. E desse agora foi você. Agora eu também vou te criticar publicamente. E desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários. Como? Como é que o Espírito Santo pode ajudar? Porque esse trabalho não vem de nós. Ele tem que dar uma capacidade. Há uma capacitação para um certo trabalho. Então, quando há um trabalho aqui da cura, ele me capacita, me ensina. Tenho aulas. O Espírito Santo é que me dá aulas. Capacitação. Credencial para falar a verdade. E em nossas orações, nem mesmo sabemos por quais devemos orar. Sabe, se eu pergunto aqui a alguém, brother, qual é o problema que queres orar por ele?
Vida financeira. Vida financeira. E saúde? Eu acho que está tudo bem para mim. Casamento? Também está tudo bem para mim. Trabalho? Está indo. Ele nem sabe o que vai demorar isso. Nem sabe. Então o Espírito Santo sabe o que tu queres e tu não sabes o que queres. Entenderam? O Espírito Santo sabe, você vê aqui, mas o que você quer? Quer dinheiro, mas nada. O fígado está doente. Então Deus desce aquilo que você diz e faz aquilo que Ele vê melhor para ti. Nem mesmo sabemos por quais devemos orar. Quais problemas devemos orar? Nem orar como devemos. O Espírito Santo, porém, ora por nós com tal sentimento que não pode ser expresso em palavras. Amém. E o Pai, que conhece todos os corações, Que estão aqui, evidentemente sabe o que o Espírito está dizendo enquanto ele intercede por nós em harmonia com a própria vontade divina. Por quê? 6? 2 Coríntios 3:6. Não foi isso? É Ele que me torna capaz de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, Começa de 5. Em mim não há nada que me permita afirmar que sou capaz de fazer esse trabalho, pois a minha capacidade vem de Deus. É Ele quem me torna capaz de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. 5:7, também do A. 5:17, 18 do A. 2 Coríntios 5:18. Tudo isso... Jó 22:21. Tudo isso é feito por Deus. Amém. Estão a ver? Talvez vocês não sabem. Andei um bocadinho para vos explicar o que Deus fez para Jesus e Jesus fez por nós. Ele teve que ser perdoado. Não pecou. Era para nos perdoar. Quem fez isso? É Deus. Ninguém pode perdoar aqui. Só Deus. Então tudo que nós queremos aqui é feito por Deus. E Deus é espírito, não é homem. Por isso você pode ter dinheiro, mas estar à porta do inferno. Porque vale a pena não ter dinheiro, mas ter vida. Porque a vida traz dinheiro. E o dinheiro pode levar ao inferno. Amor ao dinheiro é a raiz do mal. Tudo que vou falar aqui é feito por Deus. O qual, por meio de Cristo... Também veja da antiga isso. Por meio de Cristo... me transforma de inimigo em amigo dele. E inimigo é amigo dele. E Deus me deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então eu sou amigo de Deus. Agora Deus me deu a tarefa de te fazer o quê? Que sejas amigo dele. Ele disse, João 15:10, 7-10, vocês já não são escravos, são amigos, porque fazem a vontade do meu Pai. Então ele me deu a tarefa de explicar. Eu não sou capaz. Continua? E Deus me deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A minha mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus me mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estou aqui falando em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de mim. Em nome de Cristo, eu peço a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Palmas para o Senhor. Aleluia. Doa 18.
Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio... Me deu. E Deus me deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Pois Deus estava em Cristo recuperando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta é a mensagem maravilhosa que ele me deu para transmitir aos outros. Sou embaixador de Cristo. Sou quê? Embaixador de Cristo. De Cristo? Deus me está utilizando. Está utilizando-me agora. Para falar a vocês. Eu lhes imploro, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que ele lhes oferece, reconciliem-se com Deus. Amém! Como é que vai se reconciliar? Jó 22, 21. Jó 22, 21. Jó, faça as pazes com Deus. Estou a dizer a você que está aqui, mas não te esquece. Ele te conhece, tu não o vês. Ele é amor, você pode ser ódio. Ele não é homem, é espírito. Faça as pazes com o espírito, com o amor. E? Deixe de tratá-lo como inimigo. Porque ele quer que você seja amigo dele. E assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você também acabar com a maldade que há na sua que casa, aonde? Na sua casa, É casa aqui, lá em casa, lá. Tira a maldade que está lá em casa. Então? Se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometer. Amém. Doa 22, 21. Jó 22, 21. Por isso, Jó, pare de discutir com Deus. Faça as pazes com ele e ficará em paz consigo mesmo. Consigo mesmo. Você não tem paz. Sabe por quê? Porque não fizeste as pazes com o Espírito. Podes ter pazes com... aqueles irmãos se voltaram, fizeram pazes. São carnes. Falta a paz do Espírito. Lutaram, um foi para Inhambane, casou, outro foi para Beira, casou, cansaram-se, voltaram-se. Bomba. Bomba. Volte para Deus. Tenha pazes, faça as pazes com Deus. Aqui nesta igreja, Deus está usando para te rogar. Faça as pazes com Deus. Namorar com Deus. Sentar com Ele, conversar. Pai, pequei. Perdoa-me, não mereço. Filho, vai lá. Estás livre. Mas você é o problema. Faz pazes com os homens e não com Deus. Pede perdão ao homem e Deus nem te conhece. Faça as pazes com Deus. Repita. Por isso, Jó, pare de discutir com Deus. Faça as pazes com ele e ficará em paz consigo mesmo. Terá tranquilidade e alegria novamente. Aprenda a lição que Deus está lhe dando. Guarde bem em seu coração as palavras que ele diz. Se você se arrepender e voltar para Deus, ele devolverá tudo que você perdeu. Se você limpar todo o pecado que havia em sua família, se deixar de lado seu amor pelo dinheiro e jogar fora seu ouro fino ganho desonestamente, então o próprio Deus, o Todo-Poderoso,
será a sua riqueza, o seu ouro e a sua prata. Amém. Agora, como fazer as pazes com Deus? Meus irmãos, vocês viram o que aconteceu com Jesus. Nós dissemos uma coisa. Lemos ontem. Lucas 3:21. Lucas 3:21. Mateus 3:13. Lucas 3:21. O batismo de Jesus. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Estão a ver? Benefício do perdão. Benefício de quê? Benefício de quê? É tornar-se filho de Deus. Fica herdeiro. É se tornar o quê? Filho de Deus, que lhe dá muita alegria. É o benefício do perdão. Por quê? Atos 19. Porque existe o batismo do Espírito Santo e batismo do João. Atos 18:24. Outra pessoa. Atos 19. Enquanto Paulo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Amém. Vocês são cristãos, né? Eu quero perguntar: quando vocês creram, receberam o Espírito Santo para ouvirem aquela voz: Tu és meu filho que me dá alegria. Já alegraste a Deus? A alegria do Senhor é a nossa força. Já alegraste a Deus? Então pode não ser filho de Deus. Porque para alegrar a Deus, há uma coisa que Ele te dá primeiro: Espírito Santo. A primeira coisa que Ele te dá é o Espírito Santo. E não, quando você entrou na igreja, de todas que você mudou, recebeu o Espírito Santo? Recebeu o Espírito Santo? Resposta. Eles responderam: É isso, dizem não mesmo logo. Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo do João, responderam. Batismo de quê? Do João Batista. Atos 18:24. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Era correto. Estava errado ou correto? Correto. Estava correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Muita gente aqui só foram batizados por João. Não conheciam o batismo do Espírito Santo. São pregadores que vão te meter no Costa do Sol, vão te meter na piscina, só que não vão te dar esquema para tomar banho. Vão te lavar, vão fazer tudo, mas só terminam no João. Só terminam onde? No João. Só conhecia o batismo de João Batista. E tu? Atos 13:22. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Que se arrependiam. Dos seus e também dizia ao povo que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Amém. Atos 13:22. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido.
Antes da vinda de Antes Jesus, da vinda de Jesus, quem preparou o caminho? Mateus 3. 3:3. Mateus 3:3. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judeia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Iam ouvir a quem? A João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Continuou. Quando João viu que muitos fariseus Muita gente vai à igreja. e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Aleluia. Então, arrependimento é fazer coisas que você se arrependeu. Só que você se arrepende hoje e faz de novo amanhã. Então, o Espírito Santo não vem. Façam coisas que mostram que vocês se arrependeram dos vossos pecados. Atos 5:32. E você? continuando. Antes da vinda de Jesus, Antes da vinda de Jesus, João estava preparando. João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. E serem batizados. Mas quando João estava terminando, Estava terminando a sua carreira. disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Quem que pensam que eu sou? Vocês estão aqui na igreja. Alguém que vem ter comigo. Daqui a nada vou terminar a minha missão. Então, quem sou eu afinal? Eu não sou aquele que vocês estão esperando. Aleluia! Eu não sou aquele que vocês estão esperando. João 1:29. Não sou a pessoa que vocês esperam. Sabe, eu estou bem com Deus. Não me preocupo do número. Eu sei onde eu vou. Estou salvo. Eu não sou salvador. Número na igreja não representa salvação. Eu sei o que eu digo. Sou de Cristo e não minto. Pode estar cheia a igreja, ele diz que não é sequer uma só pessoa. João 1:19, 29. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse o quê? Eu não sou aquele que vocês estão esperando. Então vou te apresentar quem vai tirar o pecado. Eu não tiro o pecado. Eu não tiro o pecado, sou pecador. Mas Jesus não cometeu nenhum pecado. Nunca disse uma só mentira. Povo de Deus, estou-te a apresentar, está aqui. O Espírito está aqui, da verdade. Mas vocês querem a mim. Eu não sou a pessoa que vocês esperam. Não quero te atrapalhar. Vá para cruzadas, vá se encontrar com homem. Eu quero te apresentar o Cordeiro que tira cancro. Pecado e doença é a mesma coisa. Pecado de HIV é a mesma coisa. Pecado de cancro é a mesma coisa. Pecado de marido espiritual é a mesma coisa. Quero vos apresentar a verdade que tira o pecado. Não sou eu. Aí está ele. Já chegou. Que tira as doenças. Eu não posso tirar nada. Porque eu quero que ele tire de mim. E eu sou como vocês. Eu não quero concentrar ninguém para a minha vida. Aleluia. Eu não sou a pessoa que vocês esperam. Mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Então, chegou. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 2:22. E do 1 João 2. Primeira de Pedro 2:22. Ele não cometeu nenhum pecado. Quem é o Cordeiro?
Eu? Está a dizer a mim? A mim ou ele, o cordeiro? Ele, Quem? o cordeiro. O cordeiro nunca cometeu nenhum pecado. E nunca disse uma só É mentira. por isso que ele é a verdade. É o único que pode te libertar. Eu não posso te libertar. Quem te liberta é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque nunca cometeu nenhuma mentira. Aqui, se começar a colecionar as nossas mentiras aqui, pesam quilos. E você vai ter com um homem mentiroso como tu. A única pessoa que nunca mentiu é este. É a verdade. Conheça a verdade e a verdade te liberta. Esse que ela pegou nunca mentiu. Mas não é no livro, no coração. Quem está a fazer isso não sou mim. É esse que vem depois de mim. Eu não posso fazer esse trabalho. Eu chegar ali, estou a pegar maçarico para cortar sucata. Sucata voar. Vá. Esse trabalho não é meu. É graça que eu tenho. Mas quem está a fazer isso é a verdade que vive em mim. Aleluia. Então eu quero vos apresentar a esse. O nome dele é Jesus. Aleluia. 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 Repita. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado... Pode parar aí. 1 João 2, do A. E Lucas 23, 33. 1 de João 2. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isto a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para rogar por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo. É Jack. É pastor que pode te dar todas as nações. É o nome deles. O que é que eu tenho para te dar? Se tudo que é bom e perfeito vem do alto. E o homem não pode receber nada que não seja dado por Deus. E Deus não é homem. Sabe, a cura não entra homem. Libertação não entra homem. É só a verdade. Nós estamos todos baralhados agora. Queremos a cura no homem e deixamos a verdade que é a vida. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom. Tudo quanto é bom, pode parar aí. Veja, Mateus 19, 16, do A, da antiga. Tudo que é bom. E Romanos 3, 10, do B. Mateus 19, 16. E eis que aproximou-se dele um jovem. Disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Que é? Quem está a dizer isso? Quem está a dizer isso? O jovem, Deus, Jesus. E quem é Jesus? É Deus. Mas ele não quis se igualar a Deus. Ninguém é bom na terra, senão um que é Deus. Deus é que é Espírito. Jesus era Deus. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O único filho que é Deus é que nos mostrou quem é Deus. Mas Deus não aceita Jesus como homem. Não aceita ser chamado por mestre. E diz que não há ninguém que é bom. Romanos 3,10. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é Aqui certo. dentro, nem eu, nem vocês. Não há nem sequer uma pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém aqui dentro que tem juízo aqui. Não há ninguém que adore a Deus. Ninguém adora a Deus, em espírito e verdade. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. 23. (23) 23. Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada,
Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Amém. O nome dele é Jesus Cristo, Esse que pode salvar. aquele que é tudo quanto é, É bom, bom e que agrada completamente a Deus. Ele foi quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos trouxe a comunhão com Deus. E ele é o perdão para os Bem. nossos pecados. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Para o quê? Os nossos pecados. Ok, para lá um bocadinho aí. Atos 2, 37. Atos 2, 37. Quando ouviram isso, Todos que estão aqui ouviram que Jesus é o quê? É o perdão. todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se Arrependam-se, como Jesus também se arrependeu. e cada um de vocês seja batizado Jesus também foi batizado. em nome de Jesus Quem que Cristo batizou foi João. Em nome de quem? Quando Jesus foi batizado em nome de quem? É? Quem é o pai? Quem é o filho? Agora ele foi batizado no nome dele. E você parece que quer me complicar. Você. Sejam batizados em nome de Jesus. E Jesus foi batizado em nome de quem? Sabe, vocês não conhecem mistérios. Se quiseres ouvir e fazer o que Deus diz, comerás do bem e do melhor. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, ficarás branco como a neve. Isaías 1. Se quiserdes e ouvirdes. Igreja, meu amigo, aquilo que você chama de cancro, Jesus te limpa, fica branco. Mas tens que ser batizado. Em nome de quem? Pode ver, 1 Pedro 3, 21. É que estamos nas aulas aqui. Há alguém que está a dar aula aqui? 1 Pedro 3, 21. É. Aquela água representava o batismo, O batismo. que agora salva vocês. Então, depois do batismo, pode ser salvo. A salvação é quando receber o Espírito Santo. Que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, Não é lavar a sujeira do corpo que vocês faziam no Costa do Sol. Mas- Que nem levava sabão quando ia. mas é o compromisso feito com Deus. É por isso que Jesus, quando João quis batizar, João disse que eu não vou te batizar, eu quero o teu batismo. Ele disse que é compromisso esse. Me batiza agora. Agora eu não sei em nome de quem. João não queria batizar Jesus. Porque ele disse, eu sei que você que deve me batizar com o Espírito Santo. Eu te batizar, Jesus diz que faça isso agora, por favor. Senão não fica completo o evangelho. Fui batizado em nome de quem? Se ele é o próprio perdão. Ele queria perdão de quem? Se ele é o próprio perdão. Arrependam-se. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Creio que é Mateus 3, 11 ou 13. Veja lá. 11 ou 13. Lê dentro. Mas Sabes o que eu quero? Quando todos foram batizados, Jesus queria ser batizado e negou. João negou. naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o número Rio quê? Jordão. É número quê? 13. Diz então, querida. Desculpa, eu não quero Mateus. falhar desta vez para não rirem de novo.
Mateus 3,13. É. O batismo de Jesus. É batismo de quê? De arrependimento de quê? Porque ele nunca cometeu nenhum pecado. E ele é o perdão dos pecados. Sabe, sem perdão você não é nada. Sem perdão você não é nada. Sabe disso? Como seres perdoado se você não perdoa? Como Deus te perdoará se você não perdoa? Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, Não dizendo queria. assim: Estava a dizer a Jesus? eu é que preciso ser batizado por você, Eu é que quero perdão. e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, Agora. pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Porque não é lavagem de sujeira, é compromisso. Então é Atos 2:37. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se Arrependam-se. e cada um de vocês seja batizado, Não é lavagem de sujidade. seja batizado em nome No lugar da água, Efésios 4:26, fomos limpos pela palavra, João 15:3. A água tem sangue, tem espírito, e é água. É a vida. E não, hoje em dia não precisa piscina. Pode ver isso. Efésios 4:26. Por que eu ando por piscinas aqui na igreja? Quero vir lavar a sujidade. Todos venham com esquema amanhã. Eles vão levar para a Costa do Sol e toalhas também. Quantas vezes você entrou na água? Efésios 4:26. Se vocês ficarem com raiva, 5:26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Vira bem. Purificando com quê? A sua palavra. Lavou com quê? E purificou com quê? 1 João 5:6. Do pé. João 15:3. 1 João 5,6. Jesus Cristo é aquele que veio com a água. Com quê? Ele é a água da vida. Estão a dizer Costa do Sol? Não. A palavra é água. Com a água? Do seu batismo e com o sangue da sua morte. Com sangue nós somos limpos, vencemos por meio do sangue e da palavra, do testemunho. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. O Espírito É a verdade. tem a água, o Espírito. A verdade pode te lavar, porque tem sangue e tem Espírito. Aleluia. Continua? Há três testemunhas. Há três testemunhos. O Espírito, O Espírito, a a água e o e sangue. o sangue. E esses três estão de pleno acordo. São um. Então quem são esses? É João 15:3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu Da lhes... antiga não diz assim. Da antiga não diz assim. Ou do A, vejam lá. E de vós, vais para o 1 João 2. Agora eu hei de vos dizer porque que andei um bocadinho a explicar isto. Da antiga. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ouvi bem? Por quê? Porque a palavra tem o quê? Sangue, tem espírito e tem água. É preciso fazer piscina. Quantas vezes entrou na piscina? Saiu o demônio?
Falta nascer da água e do Espírito. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Agradecemos a Deus que nos deu a graça de nascermos por meio da palavra viva. Veja isso, do A, 1 Pedro 1:3. É falta de conhecimento, andar atrás dos homens. Eu quero dizer-te uma coisa. Você vai saber se nasceu de papai e mamãe ou nasceu da água e do Espírito. Porque disseram Nicodemos isso. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. 1 de Pedro 1:3. Toda a honra dada a Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo. Nascer de novo. De maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida. É do A isso? Do A, sim. Veja do B. Primeira de Pedro 1:3. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar. 23. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo. Nasceu de quê? De novo. De quê? Nasceram de novo. O que é que te fez nascer de novo? Viva palavra. A palavra tem sangue, tem espírito, lava os pecados e você fica limpo. Agora, pela viva e eterna palavra. Aleluia. Repita. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Do A, 23. Porque vocês têm uma nova vida. Ela não foi transmitida a vocês por seus pais, pois a vida que eles lhes deram se desvanecerá. Esta vida nova durará para sempre, pois provém de Cristo, a mensagem sempre viva de Deus aos homens. Amém. E quem é Cristo? 1 João 2. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isto a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para rogar por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Ele foi quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos trouxe a comunhão com Deus. E ele é o perdão para os nossos pecados. É o perdão. Aí está o Cordeiro que tira os pecados. Ele é o perdão dos nossos pecados. E não somente aos nossos, somente os nossos, mas as do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Aleluia. Aleluia. Amém. Do mundo inteiro. Quando é que fez isso? Lucas 23, 33. Hebreus 5, 7. 1 de Pedro 4. Lucas 23, 33. A crucificação.
Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os dois criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, até agora, no dia em que você voltar-se para Deus, Ele não há de te perdoar de novo. Você está no mundo agora. Já me perdoou. E perdoa qualquer pessoa que se chega a Ele. E o perdão de Deus tira o pecado. O perdão de Deus tira a doença. Então ninguém vai te perdoar. Deus amou o mundo e deu o perdão. Aqueles que creram e receberam perdão foram chamados filhos de Deus. Já foste perdoado? Já foste perdoado? Porque Ele já perdoou. Por quê? Hebreus 5:7. Hebreus 5:7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Amém. Meu amigo, se és filho de Deus, a dor que tens, doença que tens, has de aprender a obedecer. O que Jesus fez quando obedeceu? Sem querer, teve que perdoar. Na dor, teve que perdoar. Você, se quer a cura, há de perdoar, para Ele tirar o pecado de ti. Ele aprendeu a obedecer, não é que queria. Por isso ele disse: Pai, se puder, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. E estão a bater, estão a pregar, eu vou perdoar. Embora não tivesse cometido nenhum pecado. Então a única coisa que vai te dar o privilégio de nascer de novo é receber o perdão. Mas Ele já perdoou. Ele já perdoou. 1 Pedro 4. Vidas transformadas. Por isso, assim como Cristo sofreu no Como corpo, Cristo sofreu no corpo e Ele aprendeu a obedecer, vocês também devem estar prontos como Ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. E para o pecado não te dominar, tem que ser perdoado. Sei onde é que eu vou com isso. A mesma coisa, Atos 2:37. E Marcos 11:25. Atos 2:37. Quando viram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Mentira, para lá um bocadinho aí. Está escrito isso? O que acabei de ler está escrito. Diz o quê? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que os seus pecados sejam perdoados. Para lá um bocadinho aí. Marcos 11:25. 11:25. E quando estiverem orando, perdoem os Meus amigos, dever de um cristão para ter benefício de tirarem a doença que tens, bisavó, espírito de curanderismo na sua família, é perdão. Você pode estar aqui na igreja representando espíritos familiares, sendo um curandeiro aposentado na igreja, porque ainda não foi perdoado. Ele quer tirar o pecado, quer tirar os espíritos familiares, quer tirar o cancro, quer te dar uma nova vida, mas há uma condição. E é inevitável que não te provoquem.
é inevitável neste mundo. Mas como é que você recebe? Quando te ofenderem, não reaja. Perdoar não é favor, é para tirar cancro que vive em ti. A pessoa que você odeia fez morada em si. Basta dormir, has de ver a pessoa sentada a bloquear tudo. Perdão, tirar-lhe, ele sai e você também fica em paz. E depois vão te atacar. Para cristão, perdoar não é favor. Há benefícios no perdão, cura. Porque ele já perdoou. Ali diz, repita lá tu. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados. Então, para aí. E tu? E quando estiverem orando, perdoem. Perdoar o quê? Perdoar o quê? Se o Espírito Santo é que vai te convencer do pecado. Que é João 16:7. Pessoa que não tem Espírito Santo tem razão. É melhor ter paz do que razão. Pessoa que tem razão morre com trombose, tensão, ataque. Meus amigos, Jesus tinha razão, mas disse, para parar de sofrer, Pai, perdoe-os, mas ele nunca cometeu pecado. Você bebe do pecado como zombaria, mas mesmo assim está a morrer e diz, mina, em Tanzânia, assassino. Quem odeia o seu irmão? Você odeia a mamãe, odeia a vovó, é assassino. E o assassino não entra nos céus. Quero dizer uma coisa simples que hoje pode mudar a sua vida. Não é preciso orar. Antes de orar, perdoe. Por quê? E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu... Está onde? No céu. Quem é esse? Aí está o Cordeiro, que tira. Você não pode tirar o pecado de alguém. Mas quando tu perdoares alguém, ele pode tirar o pecado em ti. Ele pode tirar o pecado em ti. Se perdoares, agora pensa uma coisa. Vai lá fazer pazes com todos. Procura as pessoas que te ofendem. Mamãe, te amo, desculpa. Eu disse que você era feiticeiro. Não é, não. Eu é que sou bobão. Você nunca fez nada. Você está preso porque você prendeu pessoas no seu coração. Abra o teu coração. Deixa ir. Para que ele te perdoe. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoar... Se não perdoar, meu amigo, você que está aqui, se não perdoar aquilo que te fizeram, que também fizeste, só não te pegaram, vai te pegar, Deus. Você nunca fez, né? Aonde te tiraram uma para você dizer que, papá, perdoa. Ei, mas me traíram mesmo. Mas perdoa, não sabe o que está a fazer esta coisa. Mas te traiu e você viu. Perdão não é para fazer no restaurante. É quando há uma coisa terrível que dói. É aí que você perdoa. Para tirar aquilo que você andou a fazer que provocaste a Deus. A igreja está doente. Tem muitos segredos. Tem muitas mágoas. Tem muitos problemas. Falta de perdão. Perdão não é favor. É obrigatório para cristão. Aleluia. Repita. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Mas o nome dele é o perdão. Mas ele não perdoará. E se você não é perdoado, quem vai tirar o pecado? O que quer na igreja? O Cordeiro está aqui, mas ele não pode tirar. Porque você ainda não aprendeu a obedecer por causa do sofrimento que tens em todas as igrejas. E tu? Pedro respondeu: arrependam-se
E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam Meu perdoados. amigo, não há perdão, mesmo no arrependimento, se não perdoares. Sim, já não vou fazer. Agora procura outras pessoas que te provocaram. Perdoa. Você já se arrependeu. João disse, arrependam, façam coisas que não se arrependeram. Jesus veio completar. Se não perdoares, mesmo com o seu arrependimento, estares aqui na igreja, não há perdão. Eu já não quero roubar, mas há coisas que você fez que requer perdão. Então vai perdoar. Se não perdoar, cap. Aleluia. 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 Então, vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Prada, podes contar pessoas que têm Espírito Santo aqui. Quem recebe Espírito Santo é quem foi perdoado. Quem é perdoado é quem perdoou. Quem recebeu o Espírito Santo? Quem? E sabem o benefício do Espírito Santo? Marcos 2, versículo 6. Marcos 2, versículo 6. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Mas é quem perdoa os pecados? O nome dele é perdão dos pecados. Para ele viver em ti, brada, não podes ter nada contra ele. Tu podes dizer que seja perdoado, não haver cura nem nada. Sabe, é por isso que há muita gente que diz, eu te perdoo, não há cura. Mas o meu perdão, a minha mão, é o mistério, é perdão. Quando eu te toco, o perdão te toca. Quando eu falo, o perdão fala. Mas tu podes perdoar e te apertar em garganta à noite, porque é fingido. Então, é dizer que só Deus pode perdoar. Mas alguma coisa disse. João 20, 23. João 20, 23. Sabe, vocês não entendem o que é que me sustenta. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, sua graça Me basta, Senhor, sua presença me. Amém. Vocês entendem que é só a graça de Deus que somos salvos? Para saber o que eu sei e te explicar. Podes pensar que és cristão. Antes do perdão, é filho do diabo. Para nascer de novo, deve ser perdoado. O Espírito Santo vem depois do perdão. E o perdão seu vem depois de perdoares. Já perdoou? Faça as pazes com a família. Procura aquele que te ofendeu e perdoa. Não peça perdão. Perdoe você para que sejas perdoado. Por quê? João 20, 23. Podem sentar. Em nome de Jesus.
João 20, 23. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. São perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Aleluia. Marcos 2, 4. Marcos 2, 4. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Você foi trazido, estás de cama, estás doente, estás a sofrer, é o pecado. O que é que precisa? Qual é que foi o diagnóstico de Jesus? Jesus viu que eles tinham fé e disse ao